Alguns de nós gostaríamos de ver mudanças acontecendo em nossas vidas. Ou gostaríamos de ver mudanças acontecendo na vida de pessoas próximas a nós. Gostaríamos de ver mudanças em nossas famílias. Ou talvez gostaríamos de ver mudanças no contexto, nas circunstâncias onde nós estamos inseridos. Circunstâncias que, direta ou indiretamente, nós participamos. Enfim, nós gostaríamos de mudanças. E você viu como que é fazer mudanças? Alguns se levantaram logo e saíram do seu lugar. Outros pensaram, bem, aonde isso vai dar? Outros não saíram do seu lugar. Outros não saíram do seu lugar e dificilmente vão sair. Porque mudanças é algo desafiador demais para nós. Mas nós queremos ver mudanças. Uma mudança tão simples. Eu pensei na coisa mais simples possível, sair do seu lugar. E muitos de nós não gostamos disso. Para ser bem verdade, alguns de nós vamos assistir o culto assim, falando, não é bem o meu lugar, não gostaria de estar aqui, mas o pastor pediu, eu vou ficar, mas domingo que vem eu volto para o meu lugar. Algumas vezes nós nos sentimos frustrados porque as mudanças que nós gostaríamos de ver acontecendo não acontecem. E aí ficamos frustrados. Algumas vezes não sabemos como fazer as mudanças. Não sabemos por onde começar. E algumas vezes nem sequer nós temos a consciência de que tipo de mudanças precisam ser feitas. E aí nós corremos o sério risco de nos acomodarmos. E a verdade é que alguns de nós fazemos um bom trabalho encobrindo as nossas necessidades de mudanças. Infelizmente, alguns de nós, hoje, poderíamos, numa atitude honesta, sincera e corajosa, sermos comparados ao vale de ossos secos. Ezequiel foi conduzido por Deus a uma dura experiência. Ezequiel é um profeta levantado em tempos em que o povo estava distante de Deus, indiferente, e Ezequiel é convocado, é chamado por Deus para profetizar a nação de Israel num tempo muito difícil. E Deus ministra a Ezequiel, e ministra aquele povo a quem Ezequiel deveria profetizar através de uma analogia, através de uma comparação, de forma alegórica. Ele aplica a realidade daquele vale de ossos secos à situação espiritual de Israel. E nesse texto, entre tantas coisas maravilhosas que nós podemos aprender, eu quero falar com você hoje sobre as mudanças que nós precisamos fazer. Mudanças que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui. Se quisermos fazer mudanças na nossa vida, nós precisamos confiar na ação soberana de Deus em nossa vida. Nós precisamos estar atentos à ação soberana de Deus em nossa vida. Ezequiel 37 nos diz,
veio sobre mim a mão. Confira na sua palavra, por favor, na sua Bíblia. Veio sobre mim a mão do Senhor. Em seguida diz que esse Senhor fez o quê? O levou pelo Espírito e me deixou no meio do vale e me fez andar, verso 2, verso 3, então me perguntou, no verso 4, ele disse o que eu deveria fazer. Em todas as ações, você percebe o comando e a direção soberana de Deus. Talvez você não entenda porque determinadas coisas estão acontecendo na sua vida e talvez você tenha dificuldade de entender até porque você veio aqui hoje à noite. Por que você está vindo a essa igreja? Por que algumas coisas na sua vida estão acontecendo e você não entende? Por que determinadas pessoas estão ao seu redor e você não entende? Ezequiel estava vivendo um tempo assim. Um tempo de muita perplexidade, porque o quadro que Deus leva Ezequiel a perceber é um quadro desolador. Eram necessárias mudanças. Eram necessárias mudanças. Que mudanças, ultimamente, Deus tem falado a você para fazer? Você tem ouvido a palavra de Deus diretamente, insistentemente, persistentemente, lido a palavra? O que o Espírito de Deus tem falado com você ultimamente acerca de ajustes e mudanças que precisam ser feitas? Primeiro, na sua vida espiritual. Na sua vida profissional, quem sabe? Na sua vida sentimental. Que mudanças Deus tem conduzido você a fazer? Talvez essa reflexão de hoje à noite tenha um único propósito de fazer você pensar que as coisas na sua vida não estão acontecendo por acaso, mas que Deus está fazendo todas elas coordenarem a fim de que você possa efetivar algumas mudanças que são extremamente necessárias na sua vida. E que você talvez ainda não teve coragem de fazê-las, não teve iniciativa para fazê-las, mas você já entendeu que são mudanças necessárias a serem feitas. Deus está conduzindo a sua vida de forma soberana. Capítulo 37, nos diz que o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel. Ezequiel sente a presença poderosa do Senhor e o Espírito leva, o Espírito coloca Ezequiel no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. O profeta precisava entender qual era a realidade espiritual na qual o povo de Deus e ele próprio estavam envolvidos. Presta atenção nisso, eu e você precisamos entender, compreender, discernir a realidade espiritual que está ao nosso redor, na qual nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo, se efetivamente você quiser fazer mudanças. Nada acontecerá na sua vida se não houver uma ação de Deus, uma ação poderosa de Deus na sua vida e na minha vida. Nós vivemos e nos movemos em dois planos: o plano material e o plano espiritual. O plano material é o plano da lógica. O plano material é o concreto, é o plano da matemática, é o plano regido pelas leis físicas. Agora, se você deixar uma chave cair da sua mão, ela vai parar no chão, porque essa chave está debaixo de uma lei física. Nós somos regidos por leis físicas, leis que Deus estabeleceu, mas são as leis físicas, na qual todos nós estamos envolvidos e vivemos por elas. Mas existe uma outra realidade, que é a realidade do plano espiritual. O plano espiritual é o plano regido por outras leis, por leis espirituais, não são leis físicas. Esse plano espiritual nós não vemos.
Esse é o plano que não funciona de acordo com a minha lógica, nem com a sua lógica, nem com o meu raciocínio puro e simples, nem com o seu raciocínio puro e simples. Esse é o plano espiritual. Eu não sei se você tem procurado discernir a sua realidade a partir de uma compreensão simplesmente material, lógica, causa e efeito. Às vezes nós somos assim, para falar da nossa vida, para entender as coisas que nos acontecem ao nosso redor. Nós somos assim, simplistas demais, extremamente práticos. A lei da causa e do efeito. Portanto, meu querido, é preciso que eu e você entendamos a realidade espiritual que nos cerca. Que você não está vendo o que está acontecendo. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos aqui e nós fizemos um programa de culto, as coisas estão dentro de uma ordem que nós estabelecemos. Mas existem coisas que estão acontecendo aqui que estão completamente fora do meu controle. Coisas que você não está vendo, coisas que eu não estou vendo. E que têm muito mais força sobre a minha vida e sobre a sua vida do que as coisas físicas, lógicas e materiais. O Espírito de Deus está aqui entre nós, agindo. E nós cremos nisso, e essa é uma realidade espiritual. O seu coração e o meu estão sendo expostos à palavra de Deus, e isso quem rege são as leis espirituais. Eu não tenho controle sobre isso, sobre o que está acontecendo. Nós começamos o culto hoje com o evangelista Alisson orando, pedindo a Deus que nos desse livramento da ingerência maligna. Essa é uma realidade espiritual que está acontecendo aqui agora. E na nossa vida é assim em todos os aspectos. Saindo daqui do templo, você continuará envolvido dentro do plano espiritual e não só físico. Amanhã no seu trabalho, no seu dia a dia, os seus relacionamentos, existem uma lei espiritual ou leis espirituais, uma ordem espiritual que está acima de tudo. As mudanças na nossa vida vão realmente acontecer a partir do momento que nós temos visão espiritual. Começamos a discernir o contexto espiritual em que nós estamos. Foi pensando nisso que o apóstolo Paulo orou pela igreja, dizendo: Senhor, ilumina os olhos do coração da igreja, para que a igreja compreenda a grandeza do poder de Deus. A preocupação do apóstolo é que a igreja, que os irmãos estivessem olhando para a vida apenas no plano físico, no plano lógico, no plano da matemática. Estivessem tomando as decisões baseadas pura e simplesmente no seu conhecimento intelectual. Então Paulo diz: Senhor, abre os olhos do coração da igreja para que ela compreenda o poder do Senhor agindo na vida dela. Isso não tinha nada, irmãos, de lógico. Nada que pudesse ser explicado. Mas o apóstolo está preocupado com essa realidade, porque muito facilmente nós acabamos sendo dirigidos apenas no plano material. Paulo, ainda em Efésios capítulo 10, ele fala um pouco mais dessa visão espiritual, quando ele diz que, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades. Ou seja, você está vendo os principados e potestades aqui hoje à noite? Você está vendo? Poderia apontar com o dedo. Mas Paulo diz que nós estamos testemunhando para eles. Nós não estamos vendo, mas eles estão aqui. Amanhã ou depois, em qualquer circunstância que você estiver, você estará sendo testemunha da multiforme sabedoria de Deus até para o inferno. Como nós estamos aqui agora, em qualquer lugar onde nós estejamos. Isso é você ter discernimento de que você está inserido num contexto espiritual, que às vezes a gente chama do sobrenatural.
Ezequiel, com certeza, como todos nós, foi tentado a procurar explicar humanamente o que estava acontecendo. Mas Deus fala, não, Ezequiel, venha, que eu vou conduzir você soberanamente a uma realidade desoladora para fazer você entender que há uma realidade espiritual por trás disso tudo. Paulo ainda diz em Efésios que a nossa luta não é contra as coisas visíveis, contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus, tratando desse assunto com os discípulos também, ele diz, tendo olhos, vocês não veem, tendo ouvido, vocês não ouvem. Eles tinham olhos, eles tinham ouvido, mas apenas o olho carnal, o ouvido carnal, o discernimento deles é pura e simples material, humano, lógico. E Deus fala assim, vocês têm olhos, mas vocês não estão vendo, ou vocês precisam ganhar visão espiritual, ou discernimento espiritual. E naquele momento, a preocupação dos discípulos, lá conforme Marcos capítulo 8, versículo 14, era sobre o ter pão e o não ter pão. Eles estavam preocupados em encher a barriga. Será que nós vamos ter pão para comer, para lanchar mais tarde? E eles começaram a brigar entre eles, porque alguém tinha se esquecido de comprar pão, e ia dar a hora do lanche, ia bater aquela fome, e aí como é que nós íamos fazer para suprir as necessidades materiais? Então Jesus como que bate na mesa e diz, espera um pouco. Vocês se esqueceram que acabei de multiplicar pães e peixes e alimentei a multidão? Não passou nem muito tempo e vocês já se esqueceram que vocês estão inseridos dentro de uma realidade espiritual. A realidade material, irmãos, era a realidade daquilo que poderia ser feito com recurso próprio. Tem dinheiro, vou comprar pão. A realidade material, espiritual, ela é bem mais complexa. Deus cuida de mim. Eu vivo pela fé. Quando a visão material predomina o medo. Quando a visão material predomina, nós somos menores que os problemas, ou os problemas são maiores que nós. Quando a visão espiritual predomina, a visão material predomina, nós já não oramos mais. Quando a visão material predomina, nós já não cremos mais nos milagres. Vocês me permitem uma coisa? Nós acabamos de ter a oportunidade de colocar em prática o que nós estamos ouvindo. Se esse zumbido tirou você a concentração, você foi vencido agora. Pode ser que o inimigo tenha usado esse zumbido para tirar você daqui. Às vezes a gente faz coisas no culto, como, por exemplo, a gente pega um boletim enquanto o pastor está falando e está lendo. E a gente acha que simplesmente eu estou lendo um boletim. A semente da palavra lançada, mas ela foi arrebatada do seu coração porque você não estava ali, ouvindo. Às vezes um mexido da gente no culto, um levantar para suprir a necessidade de ir no banheiro de tomar uma água. De repente bate uma necessidade de tomar uma água, a gente não entende. Enquanto você se levanta e sai, um punhado de gente acompanha você, sair e voltar, perder a concentração. Foi isso que Jesus falou da semente lançada e o diabo vem e arrebata ela do coração. O pastor pregou, a semente foi lançada. Se você não estiver concentrado, você perde, ela é arrebatada do seu coração. Isso se você tiver discernimento espiritual. Se você não tiver discernimento espiritual, não tem problema essas coisas. Você levanta, você sai, e você acha que os seus atos não têm nenhuma consequência.
nesse contexto. E às vezes o inimigo usa um zumbido, usa um barulho, usa alguma coisa que cai, usa um choro. Agora, o que Deus, muitas vezes soberanamente, quer fazer comigo, com você, e também fez com Ezequiel, é que você pare de olhar para a sua vida simplesmente nesse plano da lógica material. E que você ganhe essa percepção espiritual a respeito daquilo que está acontecendo. Quando nós somos dirigidos pela visão espiritual, cremos que Deus provê sobrenaturalmente todas as nossas necessidades. Não somos dominados pelo medo. Nós nos sentimos corajosos para enfrentar os problemas e fazer as mudanças que precisam ser feitas. Quantas vezes Deus falou para você numa mensagem que algo precisa mudar no seu comportamento? Quantas vezes Deus falou que algo precisa mudar na sua relação conjugal e os problemas estão se agravando, eles persistem e você não encontra força para efetivar essas mudanças? Talvez esteja faltando a visão espiritual. Você olhar para as coisas ao seu redor e você compreender a ação soberana de Deus na sua vida. Lucas, para mim está bom demais. A igreja não está ouvindo? Vocês não estão ouvindo? Atrás, vocês estão ouvindo? Éder, está ouvindo? Então tá jóia, Lucas. Tranquilo, pode sentar. Pode sentar e esquecer que está todo mundo me ouvindo. Estão ouvindo mesmo, gente? Beleza? Amém? Então vamos continuar. Em primeiro lugar, a ação soberana de Deus nas nossas vidas, nos conduzindo a perceber a realidade espiritual em que nós estamos inseridos. Por que a crise cada vez se tornava mais grave na vida do povo de Israel, a ponto de ser comparada com um vale de ossos secos? Deus quer levar Ezequiel a entender que aquilo eram consequências espirituais, decisões espirituais. Por que determinadas coisas estão acontecendo com você? Por que você não consegue implementar as mudanças? A ação soberana de Deus em nossas vidas nos faz perceber que nós nos movemos no plano material e espiritual. E nós precisamos ser dominados pela visão de Deus na nossa vida, pela condução somente de Deus na nossa vida. Primeira coisa que o Espírito de Deus soberanamente faz é que Ezequiel tem esse discernimento espiritual. Segunda coisa é que você percebe que o texto diz aí que o Espírito falou, o Espírito levou e o levou para um lugar desolador. O que Deus fez Ezequiel enxergar? Um vale de ossos secos. Ezequiel agora precisava ter conhecimento e discernimento da realidade em que ele estava. A realidade em que seu povo estava vivendo. O versículo 2 diz que Deus o fez andar ao redor deles. E me fez andar. Primeiro, Deus leva ele a enxergar. E aí ele começa a ter discernimento. Agora Deus fala com ele, anda ao redor, para você ganhar uma percepção maior da sua real condição. Certo escritor evangélico diz que nós podemos observar 12 sinais de que é preciso fazer mudanças na nossa vida espiritual. Quando começa a crescer o desinteresse pela leitura e o estudo da palavra de Deus. Quando há ausência de momentos de oração individuais. Quando é preciso fazer mudanças, quando há ausência de comunhão com os irmãos, quando há
envolvimento constante em contendas. Quando o meu desejo de servir a Deus e a igreja começam a diminuir, ou quando eu também abandono as responsabilidades da igreja, eu tenho um compromisso, eu fui eleito para um cargo, para uma função, mas sem nenhum sentimento de culpa, eu abandono, eu falto, eu me atraso e não estou nem aí. Quando falta desejo de testemunhar, de falar de Jesus, a forte tendência que eu tenho de contaminar as pessoas com palavras negativas, produzindo desânimo. Quando as pessoas compartilham comigo os seus sonhos ou vêm me contar alguma coisa e eu lanço palavras negativas de desânimo. Quando eu tenho a tendência de ficar olhando o erro e o defeito dos outros e colocando a culpa do meu fracasso nos líderes da igreja, nos pastores, na igreja, nos meus familiares. Quando a minha mente está cauterizada, quando eu começo a querer adaptar a palavra de Deus aos meus gostos pessoais. 11º, quando eu vivo em pecado e acho que está tudo bem. E 12º, com o passar do tempo, eu começo a me ausentar dos cultos e das reuniões da igreja. Ele identificou 12 sinais, que são como pistas muito claras de que é necessário fazer mudanças. Talvez, meu irmão, você possa olhar para a sua realidade hoje e, num ato de muita coragem, dizer assim: pastor, eu estou semelhante a esse vale de ossos secos, a minha vida. Eu estou me sentindo sem carne, sem tendões, sem vida. Eu quero dizer para você que eu espero, sinceramente, que tenha chegado o momento de você ser visitado pessoalmente pelo Espírito de Deus. Talvez você esteja cansado de ser crente, esgotado de viver um cristianismo de muitas palavras e de poucos compromissos. Talvez você esteja farto de viver uma fé teórica que nunca desemboca na prática. Talvez a sua espiritualidade seja um livro esgotado, que não é mais nem encontrado. Talvez o seu esgotamento, o seu desânimo, a sua frustração sejam causadas por falsas promessas nas quais você investiu a sua vida. Talvez, num ato de muita sinceridade e coragem, você esteja olhando para você mesmo e vendo um monte de ossos secos no vale da vida. Deus quer transformar o vale de ossos secos. Por isso que Deus me conduz soberanamente a determinadas circunstâncias. E é por isso que Deus me faz ver a minha triste realidade. E de forma soberana Ele me conduz a perceber aquilo que está acontecendo ao meu redor. A primeira palavra que esse texto me faz pensar é que eu tenho que tomar muito cuidado com a acomodação. Primeira coisa que esse texto, a palavra-chave aqui, cuidado com a acomodação. Pessoas podem virar um vale de ossos secos. Grupos podem virar um vale de ossos secos. Igrejas podem virar um vale de ossos secos. A palavra de Deus está aqui clara diante de nós. Deus falou para Israel: Israel, você está vendo esse monte de ossos secos? É a minha igreja. Você sabe qual é a coisa mais perigosa para uma igreja? Sabe qual é a coisa mais perigosa para a igreja? Bancos cheios. A coisa mais perigosa para a igreja é banco cheio. Você entendeu? Quando a gente acha que não tem mais nada para fazer. Por isso, os diáconos, coitados, eles estão cansados, eles não conseguem nem me ver no culto à noite. Eu já entro para uma porta, acho que eles já me olham assim torto. Porque eu peço eles para encher de cadeira aqui na igreja todo domingo.
Porque nós precisamos ver bancos e cadeiras vazias na igreja, porque senão nós viramos um vale de ossos secos. Achando que nós já conquistamos tudo. E aí o nosso sucesso começa a funcionar contra a gente. E isso acontece na sua vida profissional, isso acontece no seu casamento. Israel se acomodou. Virou um monte de um vale de ossos secos. Não faltaram profetas. Não faltaram profetas. Não faltou a ação de Deus, mas a acomodação tinha chegado a um nível tão grande que a consciência já estava cauterizada. Então era preciso de uma ação soberana de Deus mais forte. E era isso que Deus estava preparando para o seu povo. Mas o texto nos diz aqui que, depois de contemplar a sua realidade, dura realidade, Deus começa a restaurar o seu povo. Diz-nos o texto aqui que há algumas ordens muito claras. Primeira ordem de Deus a Ezequiel: profetiza. Verso de número 4. Verso de número 2, melhor dizendo. Verso de número 4, profetiza esses ossos. Verso de número 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito. Verso de número 12, portanto, profetiza e dize-lhes. Em primeiro lugar, o texto nos chama a atenção para a soberana ação de Deus. Deus o levou, Deus falou, Deus o fez ver. Agora Deus convoca Ezequiel a tomar atitudes. Ezequiel, agora é a sua vez. Agora é sua vez. Agora é hora de você começar a agir. Atitude. Há duas coisas que o profeta foi desafiado a fazer, que eu e também você somos desafiados a fazer se quisermos ver mudanças acontecendo. Mudanças na igreja e mudanças na nossa vida e mudanças na nossa casa. Primeiramente, profetiza. O que isso significa na prática para nós? Um coração submisso à palavra. O profeta era a boca de Deus. O profeta iria ministrar a verdade de Deus para o povo. O profeta iria ministrar aquilo que Deus percebia, aquilo que Deus entendia, que era a realidade do povo. Agora Deus está tratando com o povo, substituindo aquilo que eles pensavam por aquilo que Deus realmente entendia que era a realidade deles. Porque aqui há um conflito. Por que eu estou assim? Por que eu cheguei assim? É por causa disso e disso. A questão é, o que Deus pensa disso? Quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza, ele está falando, Ezequiel, submeta a sua visão, o seu coração à minha palavra. Você quer mudanças na sua vida? Submeta o seu coração à palavra. Profetizar aqui é muito mais do que você ficar repetindo a palavra. É você só não falar, não somente falar, mas você vivenciar a palavra de forma completa e plena. Você quer mudança na sua vida? Vivencie a palavra, ame a palavra. Nada vai acontecer na nossa vida senão pela força da palavra. Mulheres, esposas, beliscões não mudam maridos. Maridos, isolamento, abandono, guerra de silêncio, não mudam esposas. Sabe o que muda a gente? Somente a palavra de Deus. Só a palavra. Pregue a palavra, viva a palavra e apresente você mesmo para ser transformado por ela. Porque se você quer transformação na sua casa, se você quer mudança no seu lar, se você quer mudança no seu trabalho, elas precisam começar em você mesmo. O seu coração precisa estar submisso à palavra. Muitas vezes a gente recebe casais para aconselhamento e a gente ouve separadamente e percebe como cada um se defende e tem razão sobre a questão. E todo o trabalho que a gente como conselheiro tem é de fazer a pessoa ver o que a palavra de Deus está pensando sobre as atitudes e o comportamento
e fazer a pessoa submeter o coração dele àquilo ali. E é interessante que depois desse processo a pessoa diz assim, eu não tinha pensado disso, eu não tinha visto isso. Nós nos apresentamos diante de Deus cheio de razões, com as nossas explicações no plano material. Mas a palavra de Deus vem e nos mostra uma realidade. O problema tem que começar, a mudança tem que começar em mim, a mudança tem que começar em você. Pastor, eu gostaria de uma igreja mais avivada, eu gostaria de uma igreja mais missionária, eu gostaria de uma igreja mais comprometida. Eu acho que a minha igreja está parecendo um vale de ossos secos, então se apresente para mudanças. Deixe essa palavra mudar primeiro você. Pastor, como eu gostaria de um relacionamento conjugal mais alegre, melhor, mais frutuoso. Apresente seu coração para a mudança. A primeira atitude que Deus requer do profeta e requer de mim é um coração submisso à palavra. É a palavra que gera mudanças. A Bíblia diz que ela é eficaz para corrigir, ela é eficaz para ensinar, ela é eficaz para corrigir, ela é eficaz para discernir pensamentos de propósitos, e ela penetra o mais fundo do nosso ser. É a única coisa que é capaz, é a única força que é capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser e transformar o homem, essencialmente, é a palavra de Deus. Mudanças envolve que eu saia da acomodação. Enxergar a realidade dura. Mudanças envolve atitude. O profeta é desafiado a profetizar e é desafiado a obedecer. Vai e faz. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas que coisa! Profetizar sobre o vale de ossos secos? Como que pode profetizar na vida de pessoas que estão duras, fechadas? E Deus diz, é isso que você tem que fazer. Então Ezequiel obedece a Deus. E Deus começa uma obra maravilhosa, de mudança e de transformação. Eu me recordo do episódio onde Deus leva o profeta Jeremias a uma situação muito semelhante. Capítulo 18 de Jeremias diz que Deus o conduziu à casa do oleiro e fez ver ele trabalhar na vida, no barro, e construir lá um vaso. Mas o vaso se estragou, diz a palavra. Então Deus falou para Jeremias, Jeremias, o meu povo, a sua vida, é como esse barro na mão do oleiro. Se ele estragou, eu posso fazer dele um novo vaso. O desafio para mim e para você em efetivar mudanças é essa. É nós confiarmos nesse tratar de Deus, nesse agir soberano de Deus, transformando a nossa vida e fazendo mudanças profundas. Mudanças muitas vezes que vão começar no nosso caráter e que vão desembocar nas nossas atitudes as mais simples possíveis. E eu quero que agora você finalmente perceba que à medida que o profeta foi falando a palavra, foi profetizando, foi obedecendo, a obra de Deus foi acontecendo. Foi um processo. Diz-nos o texto aí no verso 4, que ele profetizou, ossos secos ouvi a palavra, e o verso 5, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E aí veio, porei tendões, depois, em seguida, farei crescer a carne, depois estenderei sobre ele a pele, verso 6, e por último, colocarei o meu espírito. Perceba aí que Deus quer falar ao profeta que essas mudanças são um processo. Elas não vão acontecer repentinamente. As grandes mudanças na nossa vida e na vida da nossa igreja, elas acontecem como um processo. Elas são fruto da ação soberana de Deus e elas são um processo.
Interessante o papel da igreja no processo de transformação e de mudança na minha vida e da sua vida. Como Deus aqui exalta o poder da vida comunitária. Cada osso deveria se juntar a outro osso. Os ossos deveriam se tocar. A igreja de Jesus era um vale de ossos secos, separados. Mas agora, com a profecia da palavra, com a palavra sendo profetizada, com a atitude de obediência, os ossos começaram a se juntar. Começou a haver unidade. Porque enquanto esses ossos não se ajuntam, irmãos, não tem espírito, não tem carne, não tem pele. A revitalização dos ossos foi progressiva. Tendão, movimento, carne, proteção, pele e, finalmente, a vida, o Espírito de Deus. Podemos pensar na carne como um conjunto de ações que tomamos, aquilo que fazemos. Podemos pensar na pele como a obra sendo completada em relação ao que nos cabe. E, ao mesmo tempo, mostrando para nós o nosso limite. E, finalmente, Deus ordena a vida sobre a vida da sua igreja e sobre a vida dos seus filhos. Do caos para a ordem. Tem um caminho, tem um processo. De uma vida estéril para uma vida frutífera.